Olá, meu amigo e minha amiga do canal Fato É, sou Matheus Santana e esse é o Dica Cultural número 5. Decidi trazer para vocês um livro que é um ícone da literatura mundial, que é o livro de Dom Quixote de La Mancha, um livro escrito em 1605, dividido em duas partes, e que retrata a história de um pequeno fidalgo, um pequeno nobre da província de La Mancha, na Espanha, que era amante dos livros e de novelas de cavalaria e que, em determinado momento de sua vida, até mesmo confundindo o que era real, o que era novela, decidiu viver essas histórias de cavalaria e decidiu desbravar o mundo para conhecer, né, a glória de um cavaleiro. Ele pegou ali seus instrumentos, né, espada, também armadura, o seu pequeno cavalo, que no livro fala que o nome dele era Rocinante. No momento que Dom Quixote vai viver essas histórias, o cavalo acaba ganhando uma figuragem um pouco mais robusta, mas o próprio Miguel Cervantes na história dizia que esse olhar de Dom Quixote já era o princípio da sua loucura, porque o cavalo era um mero pangaré, um cavalo magro, bastante judiado. E Dom Quixote decide viver a sua própria loucura nas histórias de cavalaria, enxergando o mundo do seu próprio ponto de vista, seu modo único de ver as coisas. E o engraçado, o primeiro ponto que eu coloco aqui, que você deve perceber nessa história, é que ele não estava sozinho. Ele tinha um companheiro que era Sancho Panza, que era um camponês, também ali, que vivia ali perto da sua província, e que na segunda, digamos, temporada onde Dom Quixote vai decidir viver essas histórias de aventura, ele tem a companhia de Sancho Panza, que, embora seja um homem mais cético e que enxerga Dom Quixote como um homem um pouco fora de si, ele decidiu viver essas histórias porque ele era muito pobre e tinha pelo menos a promessa, ainda que era uma mera promessa, de que Dom Quixote lhe daria uma ilha se tivesse êxito nessas histórias. E o enredo de Dom Quixote é um enredo bastante cômico. Tem bastantes histórias aqui que realmente são prazerosas de se ter o contato. Temos aqui o Moinho de Vento, a libertação de presos, que Dom Quixote acreditou que eram homens de bom coração. Nós temos até a própria figura do Sancho Panza, que, em determinado momento da história, ele assume um certo protagonismo. Ele, de fato, né, ainda que de mentirinha, ou então de um período muito curto, ele vira governador de uma ilha fictícia que pertencia ali a alguns nobres, que quiseram pregar essa peça sobre Sancho Panza, e é um ponto da história onde eu particularmente mais gosto. Mas eu decidi tratar com vocês, tendo em vista que o intuito do canal, além de despertar um interesse pela leitura, é discutir fatos da nossa vida contemporânea, é justamente tratar de um pequeno episódio de Dom Quixote e Sancho Panza, onde teoricamente, eles cometem um roubo. Eles se deparam com um barbeiro que carregava ali o seu instrumento de trabalho, que seria um balde ou um latão, e Dom Quixote enxerga aquilo não como um latão, mas como um elmo, que era um instrumento de guerra, até místico daquela época, que se acreditava que era um instrumento, um capacete impenetrável. E Dom Quixote, na sua forma louca de ver a vida, foi tentar e conseguiu tomar esse elmo, que na verdade era um latão, do barbeiro, que era um homem simples, que não tinha... ficou com medo, inclusive, de espada, daquele traje que Dom Quixote estava utilizando, e fugiu correndo, enquanto Sancho Panza pegou aquele elmo. E nesse mesmo capítulo retrata que eles foram se hospedar, os dois foram se hospedar, e haviam ali um outro barbeiro amigo de Dom Quixote e também um padre. E nesse mesmo período, aquele barbeiro que foi roubado, digamos assim, encontrou com Dom Quixote, com Sancho Panza, e chamou eles de salteadores. Chamou a cidade inteira explicando o que havia ocorrido. Dom Quixote, na sua defesa, disse o seguinte, que aquilo não era um latão como aquele barbeiro, que ele chama inclusive de pagão, estava vendo, e sim um elmo.
O barbeiro amigo de Don Quixote quis meio que, de uma forma cômica, ou até mesmo reforçar a loucura do seu amigo, reforçou que aquilo também era um elmo. E, por que pareça, o padre entrou nessa onda, entrou nessa conversa. O padre também sustentou uma mentira, dizendo que aquilo era um elmo. Moral da história, eu brinco que esse capítulo de Don Quixote é o primeiro caso de fake news da história, onde várias pessoas disseram de um fato que na verdade não existia, de um objeto que não existia, ou que não carregava aquelas características, como se aquilo fosse verdade. Então eu brinco que é o primeiro caso de fake news em nossa literatura. E é justamente esse assunto que eu decidi trazer hoje para vocês. Porque estamos em meio à pandemia, esse vídeo está sendo gravado em 16 de maio de 2020, momento onde o nosso país passa por uma certa crise, né, uma crise de verdade. Infelizmente nós temos uma parcela da sociedade, inclusive do próprio governo, que adotam uma postura de negacionismo, de até terraplanismo, como algumas pessoas dizem na internet. E eu queria saber de você, que me assiste, se a gente pode encarar o Bolsonaro e também os seus ministros como uma certa espécie de Don Quixote, né? Uma realidade que apenas eles enxergam, que apenas eles vivem. E na realidade nós temos um outro choque de realidade, uma realidade mais presente do nosso cotidiano, que são praticamente 15 mil pessoas mortas já pelo coronavírus e, pelo visto, o céu é o limite nesse número. Então quero ouvir a sua opinião de você, que vocês enxergam pra gente aqui no canal. O fato é semelhanças do atual momento que nós vivemos, não só da política e do governo, mas no nosso momento de vida atual, onde a verdade, onde a ciência é algo que está sendo passível apenas de uma visão, onde as pessoas acreditam naquilo que apenas lhe convém. Então, meu amigo, fica esse debate para você aqui nos comentários sobre o atual momento onde nós estamos vivendo. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e até o próximo vídeo.